diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Se assenta por gentileza, abra o seu coração, abra a sua Bíblia. João, capítulo 1, versículo de número 15. Nós estamos continuando a palavra do culto da manhã. Então eu queria encorajar você que não veio ou que não acompanhou pelas nossas plataformas digitais. Eu queria encorajar você, depois vai lá no canal da igreja, Lagoinha Promissão no YouTube, Lagoinha Promissão, e você vai ter a mensagem do culto da manhã. Eu queria muito que você pudesse acompanhar aquela mensagem que nós ministramos pela manhã, que vai fazer mais sentido para você a da noite. João, capítulo 1, versículo 15, diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Pai, fale conosco. Que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Pai, em nome de Jesus, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Que teu Espírito possa nos conduzir à verdade, que o nosso coração seja queimado, aquecido pelo poder da exposição da tua palavra. Em nome de Jesus, quantos creem nisso, digam amém. Quando nós olhamos para esse texto aqui, esse testemunho de João Batista, do versículo 15 ao 18, com base aqui no versículo 18 propriamente, eu poderia afirmar que Cristo interpretou Deus ao homem. Cristo interpretou Deus ao homem. Quando nós olhamos para um Deus, essa afirmação, ninguém jamais viu a Deus, mas aqui fala, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aqui há uma ênfase na pessoa e obra de Cristo e o que Cristo fez quando veio. Quando nós falamos que ninguém jamais viu a Deus, é interessante pensar que Deuteronômio capítulo 4, versículo 12, quando Deus deu a lei, eles não viram imagem nenhuma lá, apenas ouviram Deus. Deus não se apresentou aos filhos de Israel com alguma imagem, Deus apenas falou no meio do Monte Sinai. Quando nós olhamos para Êxodo no capítulo 33, o versículo 20, nós vamos perceber que o próprio Moisés pediu para ver a face de Deus. Os irmãos lembram disso? Moisés está pedindo, mostra a tua face, eu quero ver a tua face. Mas Deus não mostrou a face para Moisés. Deus falou assim: Moisés, eu vou passar a minha bondade, eu vou passar a minha bondade, você vai ficar na fenda da rocha e vai ver as minhas costas, vai ver a minha bondade passando diante de você. Agora, aqui vem João dizendo assim: ninguém jamais viu a Deus.
E isso faz parte também da tradição judaica. Há um princípio da tradição judaica dizendo: ninguém jamais viu a Deus. João está nesse princípio: ninguém jamais viu a Deus. Mas os versículos de cima dizem: ele veio com a sua plenitude, trazendo graça sobre graça. Agora, sabe o que é lindo nessa exposição de João? Abra aí em Hebreus, no capítulo 1, versículo de número 2. Hebreus, está aí antes de Tiago. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Eu falei que Cristo interpretou Deus ao homem. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, eu expliquei de manhã os últimos dias. Nesses últimos dias, Deus falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Então, de um lado está João dizendo assim: o Deus que ninguém viu é revelado, é declarado, é demonstrado por aquele que está no seio do Pai. Aleluia! O Deus que ninguém viu, Deus falou outrora por meio dos seus profetas, de muitas maneiras, de muitas formas. Agora, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, desculpe, Deus está falando por meio do Filho. Aleluia! Agora, quando você abre a sua Bíblia, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, ali diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem de um Deus invisível. Agora, corre comigo, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. Eu quero a parte B desse versículo, porque a parte A aqui é só uma batalha espiritual, até mesmo para que as pessoas não vejam o que nós estamos vendo. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz, olha isso aqui, a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso 6: Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu a face de Deus. Moisés pediu: Deus, mostra a tua face. Deus não mostrou, mas a grande mensagem do Evangelho é: quem vê a face do Filho está vendo a face do Pai. Aleluia! Quem vê Cristo, quem vê Jesus, vê Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai, porque o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Deus falou muitas vezes. Na antiga aliança, Deus está usando profetas de muitas formas, muitas maneiras. Profeta ao ponto de andar pelado. Isaías andou nu para trazer uma verdade. Você pega, por exemplo, o próprio Jeremias, que usou um cinto podre para trazer uma mensagem. Você pega, por exemplo, homens que fez tantas coisas, levantaram placas, anunciaram, profetizaram, foram usados por Deus. Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, usando homens e mulheres dele. Mas chegou um momento tão especial na história que Deus veio pessoalmente na pessoa de Jesus trazer a mensagem plena para nós, a interpretação plena para nós. Quem é profeta sabe, Deus dá uma visão. Se você não teve uma visão, sabe o que eu estou dizendo? Deus dá uma visão, Deus dá uma palavra, e nós trazemos a palavra. Deixa eu usar só uma palavra, uma expressão didática e pedagógica, tá, irmãos? Põe amor. Nós trazemos isso ao nível do nosso semelhante. Vocês estão comigo? Deus dá uma visão.
Por exemplo, Deus deu uma visão que era para o rei, que era, por exemplo, o rei Nabucodonosor. Daniel estava apto para trazer aquela visão, que é um enigma, que é algo que ele não pode entender. Daniel vem e traz ao nível entendível do rei. Então Deus, ele mostra, e o profeta, o homem, a mulher de Deus, traz aquilo como um intérprete de Deus ao homem. Vocês estão comigo? Agora Deus vem na pessoa de Jesus, e ele veio trazer plenitude. E sabe o que é lindo nesse texto aqui que João está dizendo? Graça sobre graça. Versículo 17 ele falou assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. O versículo anterior ele está dizendo assim, Jesus é maior do que eu, João. E ao mesmo tempo ele está dizendo, Jesus é maior do que Moisés. A lei, Deus quis falar a lei. A lei é boa, mas não suficiente. Jesus, nós sabemos que Jesus, ele não veio, irmãos, anular a lei, amém? Ele não veio anular a lei. Ele veio trazer uma ressignificação. Ele veio trazer uma nova forma de olhar para a lei. Jesus olhou para a lei, o que muitas pessoas confundem sobre a graça e a lei, e pensa que pastor, a graça é fácil viver. A questão não é se é fácil ou difícil. Quer um exemplo? O Sermão do Monte. Jesus um dia olhou para a lei e ele falou assim, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E só Jesus teria autoridade para fazer isso. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Agora muita gente pensa que a graça e a lei, a graça abaixou o nível. Muito pelo contrário. Por que não? Porque pensa para ver. Moisés disse, alguém deveria ser pego num ato de adultério. Se você deitar com uma mulher que não for a sua, você adulterou. Mas Jesus falou assim, qualquer que olhar, adulterou. Então na verdade o nível não está abaixando, está subindo. Olho por olho, dente por dente. Aí vem Jesus e fala assim, eu porém vos digo, amai quem vos persegue. A coisa, irmãos, no mundo espiritual, a questão não é ser inferior ou superior, é o que está proporcionado para nós, a nível de graça sobre graça. O que muda é o entendimento. Ele veio trazer graça sobre graça. Ele é o intérprete perfeito de Deus. Agora, abra aqui em João capítulo 8. Aqui tem uma expressão muito clara, e eu gosto desse texto. Eu ia trazer alguns outros versículos para a gente terminar essa introdução, mas eu vou já pular para o exemplo, para a gente não ultrapassar o horário. Nós sabemos aqui que uma mulher adúltera, né? Aqui é o subtítulo, a mulher adúltera. Ela foi apanhada, surpreendida em flagrante adultério. E ela foi colocada no meio de todos. Aí vem uma pergunta, olha só, versículo 5. João 8:5. Pega o 4, disseram a Jesus, mestre, esta mulher, versículo 4, foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha que profundo isso. A lei de Moisés diz que tais mulheres precisam ser apedrejadas. Jesus, o que tu dizes? Muito forte isso. O que você fala, Jesus? Meus irmãos conhecem o texto. Jesus abaixado, escrevendo com o dedo no chão. E aí a Bíblia diz que a pergunta ficou sendo insistida. Jesus, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério, e a lei de Moisés manda apedrejar. O que tu diz? A lei de Moisés mandava apedrejar, mas o que tu diz?
Então ele vai dizer, irmãos, uma expressão de graça maravilhosa: qualquer entre vós que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Os irmãos conhecem o texto, a Bíblia diz que foram saindo, eles iam deixando as pedras e saindo. E sabe qual é o primeiro entendimento da graça? O homem é pecador. Ainda que religioso é pecador, ainda que fariseu é pecador, ainda que escriba é pecador, ainda que doutor da lei é pecador, ainda que zelote é pecador. E eles começaram a se afastar. De repente está Jesus e a mulher. E é uma pergunta muito linda, que Jesus olha para aquela mulher e fala assim: onde estão os teus acusadores? E ela diz: não sobrou ninguém. Mas não sobrou ninguém, eu fico pensando naquela cena, não sobrou ninguém. Mas Jesus estava lá. Não sobrou ninguém, mas estava o Messias, estava o Mestre lá. Não ficou ninguém, mas ficou alguém que tinha poder para apedrejar aquela mulher. O único que não tinha pecado estava lá. A palavra foi: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos se foram, Jesus ficou. Jesus poderia sim abaixar, pegar a pedra e falar: eu vou executar o juízo da lei sobre você e vou te apedrejar, vou te condenar. Mas ele olhou para ela e disse: eu também não te condeno, não te acuso, vai e não peques mais. Jesus fez uma releitura, ele está liberando para aquela mulher perdão, está liberando graça. Mas o que está escondido naquele texto, nesse texto, é ele de alguma forma está dizendo para aquela mulher: você errou, você pecou, mas a condenação que ia cair sobre o seu pecado, as pedras que eram para cair sobre você, vai cair sobre mim na cruz do Calvário. Irmãos, quando nós olhamos para a graça sobre graça, aqui, irmãos, o texto, Jesus está dizendo para ela assim: vai e não peques mais. Eu queria muito que você visse a mensagem de manhã, é porque eu tenho que partir de um segundo pressuposto para não ficar repetitivo. Mas a graça, irmãos, é o poder de Deus para dizer para nós: vai e não peques mais. Toda vez que nós falamos sobre a graça, eu falei que pela manhã alguém fala assim: pastor, se eu pecar amanhã, Deus já providenciou perdão para mim amanhã? Já. Claro que já. Mas isso dá para nós o direito de pecar amanhã, porque nós sabemos que vamos ser perdoados amanhã? Sabia que quando nós falamos sobre graça, Paulo olhou para a igreja de Roma, capítulo 5 de Romanos, e falou assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Alguns irmãos em Roma começaram a pensar assim: então vou pecar muito para abundar muita graça. Aí no capítulo 6, Paulo faz uma teologia em defesa da graça, mas não uma graça que nos dá liberdade de fazer o que a gente bem quer, mas uma graça justamente o contrário, que é a única força, ou a maior força proporcionada por Deus, que age em nossos membros de tal forma que nós alcancemos libertação genuína diante de Deus. Logo, a maior libertação que nós podemos ter, escuta isso e põe a mão no que eu vou dizer, não é quando nós sabemos sobre o pecado, porque todos nós pecamos sabendo que estamos pecando. Nós pecamos sabendo que estamos pecando. O ímpio peca sabendo que está pecando. Agora, quando nós conhecemos sobre a graça, porque o que mais traz libertação para nós não é o conhecimento do pecado, é o conhecimento sobre graça, sobre perdão e sobre favor de Deus. Porque de alguma forma, pastor, como é isso? Não sei explicar, isso é espiritual. De alguma forma, quando nós entendemos graça, favor, graça sobre graça, graça disponível, poder de Deus, nós somos libertos para a glória de Deus. Agora, pastor, mesmo libertos, e quando nós cairmos, tem graça para nós. Você pode ouvir um amém? Tem graça para você, tem favor para você. Você não precisa ser apedrejado. Você não precisa, irmãos, pagar por aquilo que Jesus já pagou na cruz do Calvário.
Eu encontro muitas pessoas carregando fardos de culpa, peso, condenação. Quantas pessoas estão na igreja? Ah, pastor, mas eu não consigo seguir. Ninguém consegue. Quantas pessoas estão assim? A gente fala, filho, vamos para Jesus. Ah, pastor, quando eu estiver pronto. Quem está pronto? Talvez o que nos torna irmãos é a nossa condição caída. O que nos torna a família da fé é a nossa condição pecaminosa. Mas reconhecemos, Deus tem graça para mim, eu recebo essa graça. A plenitude da graça. Muita gente ouviu sobre o pecado, e elas começaram a caminhar e cair. Elas começaram a falhar em algum momento da vida. E pesos de condenação vindo. E elas com um entendimento raso sobre graça, carregando fardos. Abra a sua Bíblia, deixa eu te mostrar isso biblicamente. Abra aí, 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Nós não podemos confundir, irmãos, a acusação do diabo com o convencimento do Espírito. Na nova interpretação, a interpretação que Jesus trouxe para nós, não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. Tem convencimento. Olha só. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O que é isso? Quando o crente peca, ele fica triste? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quando o cristão peca, ele fica triste? Sim ou não? Que tristeza é essa? A tristeza segundo Deus. O Espírito Santo, ele vem e gera uma tristeza. Às vezes, irmãos, é interessante, está ali, se acorda, está motivado, aí dá uma vacilada, parece que o dia acabou. Fala, por quê? Tristeza. Agora, onde essa tristeza quer nos levar? Ao arrependimento. Quer nos levar a 1 João 1,9, a confessar os nossos pecados e receber o perdão de Deus. Por isso ela não traz pesar. Quando nós entendemos o que é graça, quando nós entendemos a graça sobre graça, a plenitude da nova aliança, nós entendemos o que? Falhei, pastor. Puxa, falhei. O que eu faço agora? Eu peço perdão para Deus. Se eu pedir perdão para Deus, eu entreguei o fardo. Olha só, não tem pesar, não tem peso. Por que não tem peso? Porque você não traz a condenação para você que deveria estar na cruz. Quantos creem que se nós pedimos perdão para Deus, Ele vai perdoar os nossos pecados? Quantos acreditam em 1 João 2, versículo 1, filhinhos, não pequeis, lembra? Não é permissão para pecar. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se, condicional, se pecar, você tem um advogado, não um juiz, um advogado. A tristeza, segundo Deus, vai gerar tristeza na gente. Mas essa tristeza, ela quer levar a gente para a vida eterna. Pastor, como eu posso me identificar que eu estou... Deixa eu usar uma expressão aqui, que eu estou esfriando na fé. Um grande sinalizador que nós estamos fracos, espiritualmente, de verdade, é quando o pecado não traz mais tristeza para nós. Aí se preocupe. Quando o pecado não te incomodar, se preocupe. Porque aí nós podemos estar numa fase onde a mente está cauterizada. O que é isso? É quando Paulo diz: o Espírito Santo não tem mais acesso a falar conosco. Nós não damos mais ouvidos à voz do Espírito Santo. Eu lembro que um jovem, por favor, não escandalize o que eu vou dizer para você aqui, mas um dia chegou um jovem lá em Minas para mim, recém-convertido com a namorada, e falou assim, pastor, estava triste com o Espírito Santo, estava triste, chegou com a namorada e falou assim, pastor, ele dificuldade de falar, eu entendi, ele tinha deitado com a namorada.
E ele esperando, tipo assim, nossa, agora o pastor vai. Eu falei assim, glória a Deus, filho. Aí ele falou assim, glória a Deus. Aí eu vi que ele ficou estranho. Eu falei, glória a Deus. Aí eu falei assim, sabe por que glória a Deus, filho? Ele falou assim, por quê, pastor? Porque você fazia isso ano após ano, ano após ano, ano após ano, era normal. Agora o Espírito Santo está te incomodando, você vai ser liberto. Eu não dei para ele carta branca para continuar, entenda bem. O que eu falei para ele foi, filho, você fazia isso, namorava mais de 5 anos, fazia como se fosse casado e nunca teve problema. Agora você conhece o Evangelho e o Espírito Santo está te incomodando. Glória a Deus por isso. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e a ninguém traz pesar. Agora lá em Apocalipse fala de alguém que é acusador. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Qual o nome do acusador, gente? Sabe como que o diabo trabalha? Quem é você? Quem é você para ser crente? Quem é você para servir Deus? Quem é você para ir na igreja? Quem você pensa que é? Quando a pessoa começa a vir como voluntário, aí vem um diabo assim, quer trazer coisa para ela assim, mas você discutiu com a sua mãe ano passado. Você vai cantar na igreja, você chutou o cachorro ano retrasado. Condenação, acusação. E sabe qual é o propósito da acusação? Paralisar, ferir, matar. E muitas pessoas não estão fluindo no melhor de Deus, porque o diabo encontrou espaço, principalmente na mente, para trabalhar acusação. Vocês estão comigo? Estão comigo? Eu encontrei muitas pessoas. Agora, quando nós entendemos a proposta de Jesus, graça sobre graça, o comentarista Bacon, ele disse algo tão lindo: a graça sobre graça é graça para todo dia, é graça para toda hora, é graça para todo trabalho, é graça para todo sempre. Graça em cima de graça, graça sobre graça. Irmãos, nós não estamos debaixo de lei. Sabe qual é a boa notícia? Nós estamos debaixo da graça. Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo, ele começa a olhar para ele. Ele começa a dizer: miserável homem que sou. Quem era o Paulo? O homem que foi até o terceiro céu. O homem que ouviu o evangelho do próprio Jesus. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal, quando eu vejo, já fiz. Aí de repente ele tira os olhos dele e ele olha para Deus. E quando ele olha para Deus, versículo 25, ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo. Quando ele fala graças a Deus por Jesus Cristo, a sequência é Romanos 8:1. Não há agora condenação, ou nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem aqui está em Cristo Jesus? Eu vou perguntar de novo: quem está aqui em Cristo Jesus? Não há condenação para você, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Fique em pé, deixa eu orar com você. Irmãos, e se Jesus olhasse para você hoje
e perguntasse para você assim: onde estão os teus acusadores? A teologia final de Romanos 8, antes de falar quem nos separará do amor de Cristo, Paulo começa a fazer uma série de perguntas. Uma delas é: se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda pergunta é: quem morreu por nós foi Jesus, e também intercede por nós. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Se quem morreu por nós foi Jesus. A pergunta é: quem te acusa? Quem te acusa? Quem te acusa? Quem teria poder de atirar pedras em você? Se o único que poderia tirar pedras falou para você assim: vá em paz e não peques mais. Eu te dou uma chance de vida, e vida em abundância. Vá em paz e não peques mais. Não é vá em paz e continue a adulterar, não é vá em paz e não peques mais, mas pode ir em paz. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, você na sua casa, mas de repente você tem carregado fardos de acusação, de culpa. Olha aqui, irmãos, eu não ia falar isso, está vindo assim no meu coração aqui, escuta aqui. Eu atendo em gabinete pastoral há muitos anos. Eu não sou um profissional da área de psicologia, não sou. Mas à luz da experiência, eu tenho encontrado em meu gabinete muitas pessoas com depressão. E quando nós vamos investigar para orar, normalmente tem casos que aconteceu no passado que a pessoa não se perdoa. Eu não sei se é assim com os demais pastores, mas eu encontro muitas pessoas mal. E quando nós vamos alinhar para orar, para saber o que está acontecendo, normalmente eu descubro, não estou dizendo que todo caso é esse, tá, irmãos, por favor, mas normalmente eu descubro coisas, é bem simples, mas a pessoa não se perdoa. Parece que ela teve dificuldade de entregar na mão de Deus. Mas sabe qual é a boa nova do Evangelho? Isaías 43:25. Eu, por amor de mim, sou aquele que perdoa os teus pecados, e deles não me lembrarei mais. O profeta Miqueias diz que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Hebreus capítulo 10 diz que Deus não se lembrará mais do nosso pecado. Deus tem poder de esquecer. Irmãos, se Deus esqueceu o seu passado, por que você vai lembrar dele? Ah, pastor, eu fiz isso. Irmãos, foi seu passado. Quantos aqui nasceram de novo? Diga amém. Vou perguntar de novo: quantos aqui nasceram de novo? Diga amém. Quantos aqui nasceram de novo? Diga amém. A pergunta é: qual é o passado de um recém-nascido? Qual é o passado de um recém-nascido? Não há condenação contra você. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu queria que você orasse. Entregue a culpa aos pés da cruz. Entregue o fardo aos pés da cruz. Entregue. Foi isso que Paulo fez.
Foi isso que Paulo fez. Não se confunda na sua humanidade. Foi isso que Paulo fez. Graças a Deus por Jesus Cristo, não há mais condenação para nós. Por quê? Por causa de Jesus. Entregue para Ele, entregue para Ele. Coloque aos pés da cruz. Queria que você fechasse seus olhos, por gentileza, colocasse a mão na altura do teu peito. Nós vamos fazer essa oração e nós vamos nos identificar uns com os outros. E eu queria que você orasse após mim. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração e eu vou orar por você agora. Eu vou orar sozinho por você, que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Você está recebendo a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ou você que está reconciliando com um Pai. Eu quero orar por você. E para eu fazer essa oração por você, eu quero um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Quero orar por você. Pastor, eu entrei aqui, Deus está me tocando para eu reconciliar com Ele hoje. Pastor, Deus está me tocando para eu receber Ele como meu Senhor e Salvador. Levante a sua mão bem alto. Eu quero fazer essa oração pela sua vida. Tem alguém? Tem alguém aqui na nave da igreja? Eu quero fazer essa oração por você. Tem alguém? Temos ali uma pessoa para Jesus. Cadê a segunda? Fala: pastor, eu sou essa pessoa. Levante a sua mão bem alto. Esse não é um momento de ter vergonha, irmãos. Esse é um momento de alegria. Alguém fala assim: se eu levantar a mão, o que vão pensar de mim? Eu também levantei a minha mão para Jesus um dia. Não se escandalize, irmãos. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, eu estava bêbado, alcoolizado.
A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, eu entrei e fiquei lá no fundo da igreja, eu estava alcoolizado. A segunda vez eu estava alcoolizado também. A graça me alcançou. A graça me alcançou. Receber Jesus não é vergonha. Não é vergonha receber Jesus. Irmão que levantou a mão, por favor, vem aqui à frente, deixa eu orar com você aqui. Você na sua casa, de repente, você levantou a sua mão aí. O nosso telefone vai aparecer na tela, ligue para nós. Envie uma mensagem de WhatsApp para nós, nós queremos orar com você. Pode vir aqui, por favor, fique aqui de frente para mim, por gentileza. Nós vamos orar por você. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, Deus, está aqui o teu filho, Pai. Está aqui o teu filho. Pai, está no altar do Senhor. Tua palavra diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o Filho do teu amor. Pai, obrigado por essa vida, Deus. Obrigado pela graça que alcança o teu filho essa noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, que ele nunca se desvie da tua presença, Pai, mas que ele vive essa vida abundante que o Senhor proporcionou para ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 15 que quando o filho voltou para casa, o pai fez uma grande festa. Nós podemos afirmar que há festa no céu. Há uma grande festa no céu. Há uma festa, não sei como isso acontece, mas os céus estão celebrando. E se os céus estão celebrando, nós aqui em Lagoinha também queremos celebrar. E para isso eu vou contar de 1 até 3. E no 3 eu vou pedir para vocês virarem, porque a família Lagoinha vai receber vocês com festa também. O céu está fazendo festa, a Lagoinha vai fazer festa. Festa no céu, festa na terra. Amém? Preparado, igreja? Prontos, Lagoinha? 1, 2, 3. Vire, por favor. Família de Deus. Aleluia. Vamos embora, irmãos. Amanhã nós teremos intercessão aqui às 19 horas. Amém? Intercessão na igreja, 19 horas. Venha participar conosco. Nós estamos tendo oração aqui na igreja às 5 horas da manhã. Também, se você quiser participar conosco, está o convite estendido. E lembrando, dia 31, o culto da virada começa às 22 horas. Que horas, irmãos? Olha só, segura aqui. Tem crente, irmãos, que leu na Bíblia assim, ó, Deus habita no meio do louvor. Então ele quer chegar no meio do louvor. Cantou 3 músicas, ele chega. Promissão, pode reparar, o culto começa, tem 5 pessoas na igreja, o resto chega no meio do louvor, que leu na Bíblia, Deus habita no meio do louvor. Então, irmãos, vamos criar o hábito. Se o culto é 18 horas, 18 horas você está aqui. Se o culto é 10, 10 horas você está aqui. Se o culto é 22, 22 você está aqui dentro. Amém? Que é apenas 2 horinhas de culto. Então nós vamos celebrar, vamos cantar. Vai ter batismo, vai ter festa, vai ter ceia. Eu creio que vai ter pessoas aceitando Jesus. Eu creio nisso tudo. Eu creio. Eu vou falar para você um negócio. Você é ousado em falar isso aqui. Olha só, escuta isso aqui. Se você trouxer alguém, olha que ousadia, irmãos, falando de abaixo de Deus. Se você trouxer alguém no culto da virada, eu vou garantir para você um negócio.
essa pessoa vai sair daqui impactada pelo poder de Deus. Eu estou te garantindo isso aqui, em nome de Jesus Cristo. Traz alguém que Deus vai tocar essa pessoa. Ela pode não aceitar Jesus na hora, mas daqui ela vai sair daqui quebrada por dentro por Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai em paz, que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Boas festas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Te espero aqui para o culto da virada.